Bem, vamos então agora à nossa penúltima parte, que é as três escolas helenísticas. Hum, Sobre as três escolas, é assim, há vários conceitos que se pode falar e claramente que nós não demos em aula nem metade de tudo o que a escola pensa. Contudo, eu tentei focar os conceitos mais importantes e que foram trabalhados e tudo o resto, quem quiser que trabalhe de forma extracurricular. Então, em primeiro vamos começar pela questão da transição. Ora, no helenismo, as cidades-estados começaram a desaparecer. Era aí onde a política se realizava e viam o resto do mundo como bárbaros. Isto aqui nós damos muito em OPO, não é? Sobre a ideia que tudo o que era fora da polis era bárbaro e o, a força grande e a superioridade que Roma tinha pelo mundo, pelo menos que Roma achava que tinha no mundo. Então, o mundo após o Alexandre Magno, houve uma união de culturas, por exemplo, o monoteísmo do Egito com a cultura indiana, etc. E por isso há uma hipotrofia, ou seja, uma diminuição da polis. E, pelo contrário, um regresso à interioridade. Então, este desaparecimento da polis tem uma correlação com o aumento da individualização. Desapareceu, consequentemente, o foco na política, já que esse era um meio para regenerar e melhorar a polis, e fala-se agora de ética. Ah, Focando então a estrutura filosófica tripartida, é uma estrutura que a maior parte das escolas helenísticas seguem, em que temos a lógica ou a canónica, a física e a ética, a Epicuro e o epicurismo e o estoicismo vai seguir, o ceticismo nem tanto. Então, ok, se calhar pode ser assim. O epicurismo foi fundado por Epicuro, este que rejeita e exclui hierarquias, defende que todos somos iguais e, como tal, todos podiam entrar no seu jardim. E esta seria uma metáfora para o mundo. Então, a lógica. Hum, Há uma ênfase à percepção sensorial, mais a experiência, como fonte de conhecimento. Então, o corpo é o primeiro elemento da verdade. A compreensão das sensações proporciona a felicidade. A sua incompreensão gera infelicidade, pois estas não enganam. O erro e o princípio da infelicidade reside na má avaliação que fazemos dela. Então, há três critérios da verdade. Primeiro, começamos pela sensação, que é o que eu falei, o ênfase à percepção sensorial. O segundo é a prolepsis, que as prolepsis são noções inatas básicas formadas pela repetição das experiências sensoriais. Ora, é por isso que eu disse no início que é ênfase à percepção sensorial mais a experiência. Então a prolepsis funciona como um critério para reconhecer as coisas no mundo. Por exemplo, reconhecer o que é humano, o que é justo, o que é divino. Não são ideias inatas no sentido platónico, mas sim generalizações espontâneas formadas pela experiência ao longo da vida. Serve de guia para interpretar corretamente as sensações. E por último, o último critério da verdade é o paté, que é os sentimentos de prazer ou de dor quando pensamos em algo. Paté não é de comer. Os nossos sentimentos ou emoções, chamados paté, são como percebemos o prazer e a dor. Eles são análogos às sensações, pois são um meio de percepção. Mas percebemos o nosso estado interno em oposição às coisas externas. Bem, esta palavra análoga lembra-me estética. Razão análoga à sensação, literalmente. Anyway, agora a física. É a chamada física atomista, em que vem das ideias, a inspiração nas ideias do Demócrito, que era um filósofo pré-socrático. Então, há uma valorização da ideia que tudo o que forma a realidade é constituído por partículas indivisíveis e minúsculas,
designadas átomos. Estes átomos estão separados uns dos outros pelo vazio e estão em constante movimento. Este movimento origina colisões e choques aleatórios. Isto é igual a gerar desvios na trajetória dos átomos. Aí esta mudança de trajetória chama-se Kleeman, que é o princípio da liberdade. Contudo, como é que nós podemos ligar este princípio da liberdade ao determinismo do atomismo? Já que se tudo. Porquê? O que é o determinismo do atomismo? É que tudo basicamente é feito pelo universo, pelos átomos. Se tudo é constituído por átomos, então a relação que o indivíduo tem com essa entidade é o privilégio do acaso, da probabilidade e de uma certa liberdade. Estes choques aleatórios que falamos. Ou seja, apesar de existir um fundo determinista, por exemplo, as leis dos átomos, da mesma forma como nós agora continuamos a ter, temos liberdade, mas continuamos a ter a física, não é? Não podemos fazer tudo o que queremos da vida. O Kleeman permite explicar o livre-arbítrio, a responsabilidade moral e a negação de destino fatalista. Normalmente, todos os pré-socráticos tinham um fundo de determinismo. Pré-socráticos não, helenísticos tinham um fundo de determinismo com a ação de Deus e da natureza em si. Contudo, este determinismo não ausentava a responsabilidade moral das coisas. Então, e nem dava um destino fatalista, como temos em Amor de Perdição, por exemplo. E agora na parte da ética. Ora, o objetivo da vida para o epicurismo é alcançar o bem supremo. Este bem supremo é o prazer. O prazer como bem supremo é uma concessão hedonista. Contudo, eles acreditam que não se deve buscar todo o tipo de prazer. Então eles fazem uma divisão, uma classificação dos desejos em 3 categorias. Há os desejos naturais necessários que devem ser sempre satisfeitos pelos humanos, como por exemplo abrigo, alimento, amizade, sono, entre outros. Os desejos naturais e desnecessários que devem ser satisfeitos de forma moderada, evitando excessos, por exemplo, a vontade de comer, um doce, etc. E por último, um desejo não natural e desnecessário, é que não devem ser satisfeitos e, portanto, devem ser evitados, nomeadamente a riqueza, a fama e o poder. É quase como a pirâmide dos desejos do Maslow, que era um psicólogo, ele também falava um bocadinho sobre isto. Mas isso não importa aqui. Ou seja, a felicidade reside em buscar os prazeres naturais necessários. A angústia vem dos não naturais e desnecessários. Por isso, se cedermos aos apetites gananciosos ou em demasia, só vamos criar mais desejos. Então há uma angústia face aos desejos irrealizados. Isto aqui, pronto, já que a Débora é muito adepta de falar de concessões cristãs, então também digo, podemos fazer aqui um paralelo com as ideias cristãs da questão do prazer, não é? Nem todo prazer tem que ser evitado, nós temos que comer, temos necessidades básicas, contudo não devemos buscar o prazer em excesso, por exemplo, no caso de bebedeiras, devemos procurar o prazer em excesso e nem os prazeres não naturais e desnecessários, a riqueza, a fama e tudo isso, não nos vão nos permitir chegar ao céu. Fica aqui mais. Como é que é? Ok, estava a pensar numa citação bíblica, mas em Mateus fala de um camelo passar pela agulha, né, que eram os portões de Jerusalém, que era mais fácil do que um rico entrar no céu. Enfim, isto é só props para a Débora, uma auditor, uma adepta muito grande dos meus vídeos. Então, a busca dos prazeres moderados pode ser obtido através da ataraxia, este é o estado de tranquilidade da alma, a ausência das perturbações,
e a aponia, a ausência da dor física, que permite ao indivíduo alcançar um prazer estável e natural. Atenção que a ataraxia e a aponia também irão ser usadas nos estoicos, contudo com concessões um bocadinho diferentes. Por isso é importante entendermos o que é aqui. A ataraxia, a ausência de perturbações, a aponia, a ausência de dor física. Este prazer estável e natural que é alcançado pela aponia corresponde a um prazer catesmático, em que vigora a fixação da sensação de prazer. Os prazeres cinemáticos, pelo contrário, resultam do movimento ou alteração. São-nos então apresentados 4 princípios do epicurismo, os 4 remédios da alma, chamados tetrapharmakon. Primeiro, não ter medo dos deuses. Os epicuros fazem uma grande crítica toda a questão dos deuses, não é? Temos o paradoxo de Epicuro, que também é um paradoxo um bocado estúpido, mas temos o paradoxo de Epicuro e várias outras coisas. Se querem que eu explique a crítica do paradoxo de Epicuro, mandem mensagem. Primeiro remédio é não ter medo dos deuses. Se existirem, são perfeitos e felizes e por isso são indiferentes à vida humana e não interferem no mundo. Portanto, não há motivo para temê-los nem a qualquer tipo de punições divinas. Era como... Isso é um nome próprio, mas é basicamente um Deus que criou o mundo, mas que não se mexe nele. Não interfere nele. Não temer a morte. Enquanto estamos vivos, a morte não está presente e quando morremos, nós estamos mais conscientes para experimentar. O que é bom é fácil de alcançar. Todos podem alcançar a felicidade e o prazer, já que a verdadeira felicidade não depende da riqueza, luxo ou poder, mas de suprir os nossos desejos naturais e necessários. Digam isso aos rapazinhos da África que morrem de fome. O mal é fácil de suportar. Toda a dor pode ser suportada. Uma das virtudes do sábio é a impassibilidade, mas o pode afligir ou afetar. Corresponde a uma espécie de desprezo pelo sofrimento. E agora indo para o estoicismo. Ora, o estoicismo foi fundado por Zenão de Sítio por volta de 300 a.C., ou seja, mais ou menos no século IV. Era uma escola muito influente, com autores como Séneca, Epicteto e Marco Aurélio. Por acaso, deixo já aqui o props para o maninho Epicteto e para o seu livro O Manual de Epicteto, que é um livro fantástico. Marco Aurélio também tinha as meditações, contudo, não gostei tanto. Peço desculpa. Começando então pela lógica. O ponto de partida é a sensação. Contudo, não agir de forma impulsiva, mas usar a razão para avaliar essas sensações. Então, a razão da alma, a hegemonicon, é o que nos permite tomar decisões na vida e alcançar a verdade e a sabedoria. Ora, isto agora com as palavras certas, não é? Isto foi a palavra... Isto foi a explicação e agora com as palavras direitinhas. O assentimento, em grego, é sunkatatetsis. Este assentimento é o ato pelo qual a razão aceita ou rejeita uma representação. Esta representação é a ideia que vem do ponto de partida das sensações. Ou seja, nós recebemos uma representação, por exemplo, estou em perigo. E depois a razão decide se deve ser assentido, aceitar como verdade, ou recusar o assentimento, considerar falsa, ou até mesmo suspender o assentimento, ou seja, duvidar. Será que estás mesmo em perigo ou conseguimos estar mais aqui? A virtude, então, depende do nosso assentimento correto. O erro moral nasce do assentimento dado a repreensões falsas, sobretudo às paixões que distorcem a realidade. E nós a seguir já iremos falar sobre quais são estas paixões e o que é que significa. Não é uma paixão muito no sentido literal que nós falamos agora. Paixão só de namoro.
Este processo permite ao sábio, então, controlar emoções e agir racionalmente. Há também outro ponto, que é a repreensão compreensiva, que é basicamente uma correção fraterna estoica. É uma atitude moral segundo a qual devemos corrigir os outros com firmeza, mas também com compreensão, reconhecendo que erram por ignorância, não por maldade. Pronto, é tentar dizer, olha, não é tanto, vamos lá. O sábio repreende então para ajudar, e nunca é movido por ira ou superioridade. Baseia-se na ideia de cosmopolitismo estoico, em que todos os humanos são parte, isto é importante se falarem alguma vez da política, no estoicismo, como é que isto está. Ora, todos os humanos são parte do mesmo logos. Logo, devemos colaborar na educação moral mútua. Muito bonito. E isto tudo vai nos dar então a razão da alma, a hegemónica. Agora na física, eu tinha usado este slide também para a apresentação e acho que está muito bom, porque parece ou não, eu estive a pesquisar a física do estoicismo e é muito complicado. E há muitas críticas à física do estoicismo. Contudo, para tentar ser o mais coesa possível, vamos só ao princípio e depois, se quiserem, façam pesquisas maiores. Então, esta é uma filosofia materialista e monista. Ora, tudo o que existe é corpóreo e faz parte de uma única realidade chamada natureza. Essa substância única da natureza, não é? Pode ser compreendida como fogo. É uma força ativa que organiza e transforma. E também uma razão universal, o Logos, que representa a racionalidade do cosmos. Estes dois princípios, ou seja, uma força ativa e o Logos, são encontrados em Deus. É por isso que é uma filosofia materialista, já tivemos a ver, e monista, acredita em apenas uma única realidade, um único Deus. O Deus é um Deus incorpóreo. Isto aqui também é uma crítica à filosofia estoica, porque se Deus é incorpóreo, como é que tudo é materialista, mas depois ele já não é materialista, depois já outras coisas não são materialistas, como o tempo, o vazio, etc. Mas, enfim, não vamos por aí. Este é um Deus incorpóreo, ativo e organizador do universo. Ele não é um ser separado, como nós vemos agora, a ideia de Deus. Ele é a própria natureza. E aí tem alguns princípios do panteísmo. Atenção que isto não é um panteísmo absoluto, como também vemos agora. Da mesma forma como os epicuristas também não são. Não são. Não procuram o prazer a 100%. Pronto. Mas, de forma geral, chama-se panteístas. Então, o cosmos é um ser vivo, racional e animado, regido por uma ordem necessária que é o destino. Ora, entra aqui outro determinismo, não é? Tudo está determinado por uma razão cósmica. Novamente, não devemos olhar para esta razão cósmica como e por este determinismo como um fatalismo, como tudo está determinado e não posso fazer nada. Há até a questão das consequências, que depois vamos falar disso. Então aqui na ética também é outro slide tirado do PowerPoint. Ora, a física é importante para entendermos como agir, já que, em primeiro lugar, tudo é necessário. Então, como tudo é necessário, não devemos categorizar as coisas como boas ou más. Elas são como são. Em segundo, como tudo faz parte de uma ordem natural, a ordem natural esta, regida por Deus, por um Deus perfeito, que vai organizar o cosmos. Lembrem-se que o cosmos é sempre um lugar para os pré-socráticos e para os helênicos, é sempre um lugar limpo, organizado, bom. Então, como tudo faz parte de uma ordem natural, a felicidade passa precisamente por aceitar essa ordem. Não podemos controlar o destino, apenas podemos controlar a forma como reagimos. Eu não posso gritar porque está a chover, tenho que aceitar. Por isso mesmo é que até um escravo pode ser livre interiormente.
e um dos grandes exemplos de estoicismo, estoicos, acho que os estoicos eram a escola helenística que tinha mais traumas. Por exemplo, o Epicteto, ele era um escravo e foi libertado depois. E ele sentia-se livre como escravo. Um, Outros, já me esqueci o resto, mas outros também. Houve um que ficou preso numa ilha e voltou, tornou-se um estoico. Enfim, então o que é que nós devemos de buscar? Devemos buscar a tranquilidade interior. Lembra-se que eu falei que a ataraxia voltar-se a falar? Então, a ataraxia neste sentido é ter uma atitude moral certa, cultivar a virtude. E a ataraxia no último, deixem-me voltar aqui para ver. A ataraxia era o estado de tranquilidade, a ausência de perturbações. Aqui a ataraxia é tomar uma atitude certa, certo? Mas também é uma tranquilidade interior. E a indiferença às paixões, a apatia. As paixões, por exemplo, dor, medo, prazer, desejo, praticamente tudo que é um bocado extremo, são negativos, excessivos e irracionais. No fundo, eles conduzem a uma avaliação incorreta da realidade e, por isso, a más decisões. Já ponto 4. A infelicidade, a autodestruição, etc., reside no oposto, ou seja, o homem que se revolta contra Logos. Porque se revoltar contra Logos é negar a sua própria natureza. O estoicismo é então uma ética das paixões em sintonia com uma física materialista e racional, que é o Logos. Ora, sobre as paixões, há um PowerPoint no Access Student sobre as 4 paixões principais que o professor falou uma aula. Eu só coloquei aqui o principal e a explicação delas. De forma muito rápida, por isso sair isto é um bocado complicado. Então, a dor. Exemplos de dor. Piedade, inveja, ciúmes, despeito, desgosto, aflição e confusão. A dor é a contração irracional da alma. O medo é a segunda paixão. É sinónimo de pavor, hesitação, vergonha, espanto, pasmo, angústia. O medo é a expectativa de um mal. Em terceiro, o desejo. A indigência, o ódio, a rivalidade, a cólera, o amor, o ressentimento e a irritação. O desejo é um apetite irracional. Em quarto, prazer. A sedução, o prazer do mal, a voluptuosidade e o desregramento. O prazer é um ardor irracional que se apresenta como desejável. Isto aqui é, por exemplo, eu lembro perfeitamente que num dos livros, nesse livro de manual do Epicteto, ele fala-nos sobre a questão do prazer sexual e assim, ele diz-nos que aconselha a casar só com uma pessoa e não ter muitas relações sexuais, etc. Porque isso tudo vai-nos levar a um prazer desregado e não é bom para nós isso. Enfim, ceticismo então. Pirro é considerado o pai do ceticismo. Os céticos entendem que nenhum conhecimento é seguro. Tudo é incerto no que diz respeito à possibilidade do conhecimento humano. Isto é a atitude negativa. Ou seja, não se pode chegar à verdade assumindo uma posição neutra face a todas as questões, evitando tomar partido de uma dada posição e sustentar uma opinião, adotar uma crença, rejeitando dogmas. Pronto. Atitude negativa, basicamente, não assumir posição nenhuma. Qual é o método para alcançar a felicidade? É necessário assumir um estado de suspensão do juízo, a epoché, com a abstenção de fazer afirmações definitivas
sobre a veracidade de qualquer proposição, estando num repouso mental durante o qual não se afirma nem se nega nada, pois não faz sentido lançar-nos à busca da verdade, no sentido em que o humano não é capaz de a alcançar, e desta forma essa busca constante só trará mais infelicidade. A suspensão do juízo, então, evitará a preocupação com a verdade ou a falsidade das proposições, promove a paz interior e a tranquilidade, aceitando a incerteza da vida. Ou seja, devemos de atingir a imperturbabilidade, a ataraxia, através da suspensão do juízo, a epoqué. Três principais objeções céticas. Dou aqui um props ao PowerPoint do David, que acho que tem um ceticismo muito completo. Não sei se o professor vai falar de tudo isso, por isso eu só coloquei mesmo os pontos que eu acho principais. Mas vão lá ver. Então, a falibilidade dos sentidos, em que as percepções enganam-nos com frequência, a divergência de opiniões, a existência de opiniões contraditórias sobre o mesmo e qualquer tema sugere que nenhuma pode ser plenamente justificada e a regressão infinita. Todas as justificações apoiam-se em outras crenças, sem um ponto de partida, sem uma crença básica, a que se fundamenta a si própria. Não vou explicar estas objeções porque acho bastante fáceis e também demos nem filosofia no secundário. Mas acho que são fáceis, acho que não é preciso explicar mais. Ao contrário do que parece, o cético não fica paralisado. Ele age segundo as aparências, ou seja, o que se apresenta aos sentidos, os costumes e convenções, as leis e práticas sociais e as naturezas naturais. Isto, pelo menos, é a ideia em que Pio tinha, depois mudou um bocadinho. Mas faz tudo isto sem julgar juízos dogmáticos sobre a verdade última das coisas. Ou seja, dizer onde é que vamos, dizer o que é que eu vou comer hoje ao almoço é muito diferente de dizer se Deus existe ou não, por exemplo. Esta fase que falamos é a fase de pirro, né? Fase pirrónica. Depois há uma fase académica, é a segunda fase, ceticismo académica. A academia, depois de Platão, transforma-se numa escola cética, em que temos duas figuras importantes, Arcesilau e Carneades. Arcesilau viveu no século III a.C., aproxima-se do método socrático com a refutação e diálogo aporético. Diálogo aporético é mostrar que não sabemos nada. E é mais radical ainda, ele diz que nem sequer sei que nada sei. Defende que não há certezas possíveis, qualquer crença pode ser posta em causa, e tira o hábito pirrónio como guia de ação e substitui por um agir segundo o que parece mais razoável, provável, mesmo sem ter a certeza. Conclusão: o conhecimento é impossível, mas podemos agir de forma sensata. Carneades é a figura central do ceticismo académico, ainda mais sofisticado que Arcesilau. Critica com força os estoicos e a ideia da percepção segura. Então ele cria-nos o princípio da probabilidade. Com uma certeza é impossível, o sábio deve-se guiar por percepções. Primeiro, cognoscíveis, ou seja, verdadeiras. Em teoria seriam as que garantem certeza, mas Carneades afirma que é impossível identificá-las. Em segundo, não cognitivas, ou seja, falsas. Impossível de aceitar como verdadeiras. E em terceiro, prováveis, que são as mais verdadeiras. Aparentemente verdadeiras, têm graus. Há graus entre elas, simples, verificadas e muito verificadas, que muito verificadas são testadas por várias fontes, e são estas que usamos para agir. E em quarto lugar, as improváveis, que aparentemente são falsas, e Carneades então defende o sistema de ação baseado no mais provável, nunca no certo. Novamente estou a dizer isto muito, muito rápido, não acho que isto vá sair, nem acho que seja muito importante ver a todas as fases, porque o ceticismo tem várias fases sim, mas o ceticismo também tem várias fases e o resto também tem várias fases, por isso se formos olhar para aí, é um bocado complicado. A terceira fase, o sexto empírico, é o ceticismo pirrónico renovado. É no século II a III d.C., é o grande sistematizador do ceticismo final. Representa o ceticismo pirrónico maduro e não académico. As características principais é a crítica à lógica, diz que grande parte da lógica dogmática é inútil para descobrir a verdade e as tautologias não dão conhecimento real.
A ética dos 4 guias. O sábio age segundo 4 critérios práticos. Atenção, práticos, não dogmáticos. O primeiro é necessidades naturais do corpo, a segunda é indicações sensoriais, a terceira costumes e leis e a quarta capacidade e técnicas pessoais. Não considera nada disto verdade objetiva, mas é apenas um guia útil. A verdade, então, é inalcançável. Não podemos conhecer a realidade como ela é, mas podemos observar fenómenos e prever o que é mais provável. E aqui temos o início já da atitude científica. E por último, a ataraxia pela suspensão de juízo. A hipoqueia leva ao desligamento das crenças, à ausência de perturbações e à paz interior. É então uma filosofia quase terapêutica, cura o sofrimento causado pela necessidade de ter certezas. Só aqui uma nota antes de irmos para o Plutino, que eu ainda não comecei, mas quer dizer, já comecei, mas ainda não fiz o mapa mental. Uma nota aqui sobre a questão da arte, porque tivemos também uma apresentação sobre a arte. Sinto que provavelmente não vai sair, mas só para vocês saberem. Sobre as ideias de Platão, a apresentação não disse muito. Caso queiram, eu tenho aqui o primeiro vídeo de estética. O primeiro vídeo de estética fala sobre as teorias de Platão na arte, por isso está bastante completo. Para Platão, a arte não pode ser definida porque não existe uma ideia universal da arte. Não tem utilidade e baseia-se nos sentidos, afastando-se da razão e da verdade. Esta é uma cópia da cópia, uma sombra do real. Por isso, não deve entrar na cidade ideal ou deve ser regulada. O preconceito de Platão é ontológico. A arte afasta-se o ser da verdade. E político, o artista deixa a sua função própria, tornando-se um mau cidadão. Basicamente é só olhar o Sócrates, o Platão, a questão do mundo das ideias, não é? Então a arte seria sempre uma mera imitação. E mesmo esta imitação teria que ter vários critérios para ser considerada mais ou menos. Ah, mas acho que é na República que Platão fala da arte e ele fala da arte como algo que eu já li a República há algum tempo, mas eu acho que era fala da arte como algo que pode dar prazer e pode ajudar a população se for muito, muito, muito bem regida. Tão bem regida que não vai haver nada. Aristóteles então vê a arte como uma mimesis, ou seja, uma representação do real. A arte pode ser útil e educativa, possui forma e matéria próprias e não perde valor ontológico. A poesia, por exemplo, é mais verdadeira do que a história, porque não diz apenas o que aconteceu, mas o que poderia ou deveria acontecer, revelando verdades universais. Nós em Aristóteles também falamos um bocadinho sobre a noção de como não era a física de Aristóteles não era matemática, ela então teria mais é mais dada à poética e é muito produtiva nesses campos. Também falámos um bocadinho já disso. E uma definição da arte que nós dissemos muito mal, porque esta definição da arte é bastante ambígua e, e mal colocada, que é a arte é um objeto que proporciona uma experiência estética. Se querem saber o que é uma experiência estética, o que proporciona uma experiência estética, tem nos meus vídeos de estética. Também no primeiro. Por isso acabamos o quarto ponto e o quinto vídeo será então do Plutino e o neoplatonismo.